Bom, primeiramente, um bom dia para todos vocês. Aqui é o professor Nixon, comigo está tudo tranquilo e eu espero que assim esteja com todos vocês também. Hoje a gente vai fazer uma pequena revisão sobre números racionais, tá? Inicialmente, o material Aprender Sempre aborda esse assunto na primeira série do ensino médio, mas pode ser assistido por qualquer um que queira fazer essa pequena revisão ou então entender um pouquinho melhor esses números. Não esqueçam de curtir o vídeo, pessoal, se inscrevam no canal para que esse vídeo chegue a mais pessoas que podem estar precisando nesse momento de ensino remoto na educação pública do estado de São Paulo. Então vamos lá. Primeiro, esperamos o quê? Que com esse vídeo algumas habilidades sejam desenvolvidas nos alunos. A primeira delas é reconhecer que um número racional ele pode ser representado de diferentes formas. E depois, identificar que um número racional ele tem expansão decimal finita ou infinita e periódica, ok? São essas duas habilidades que a gente vai trabalhar. Primeiro, vamos entender melhor um pouquinho sobre números racionais. Eles têm esse nome porque essa ideia de racionais, ela nos remete à ideia de razão, e a razão que a gente está falando aqui é a razão no sentido de divisão. Então, o número racional, ele é o quociente, por isso que é representado por essa letra Q estilizada, ele é o quociente de uma divisão, ele é o resultado de uma divisão. Bom, definição. Números racionais são aqueles que podem ser escritos na forma de fração. Ora, mas para que isso fique bem claro, a gente precisa entender o que é uma fração aqui. No nosso entendimento e para que os objetivos sejam cumpridos, uma fração é um símbolo desse tipo, um número em cima do outro, colocado nessa forma, né? Esse A e esse B representam qualquer número inteiro, né? São números inteiros, e o B não pode ser zero. Então, essa fração, esse símbolo, tem duas funções principais. A primeira função de uma fração é modelar uma situação que relaciona a parte todo. E a segunda função dessa fração é representar um número racional. Então, um pequeno exemplo aqui. Na figura abaixo, qual é a fração que relaciona a parte pintada e o todo? Veja que o exemplo, ele pede que a gente use o conceito de fração para modelar uma situação entre parte e todo. Bom, a gente pode observar que essa figura, o todo está dividido em 5 pedaços iguais, dos quais o número de partes pintadas de vermelho é 1. Logo, a fração que representa a parte pintada, sendo fração uma relação entre parte e todo, naquela ordem ali, ó, a parte em cima e o todo embaixo, essa fração é a fração 1/5, né? Bom, também vamos trabalhar agora com o segundo significado de frações. Fração representa número racional. E esse número racional, ele pode ser um número inteiro, um número decimal finito ou então um número decimal infinito e periódico. Bom, números racionais inteiros. Só lembrando, pessoal, quando eu tenho uma fração, ao dividir o numerador pelo denominador, eu consigo encontrar qual é o número que essa fração representa, qual é o quociente dessa divisão. Então, frações do tipo 0 sobre qualquer número inteiro, existem infinitas frações desse tipo, todas essas frações representam o inteiro 0. Frações do tipo 3 sobre 3, ou então onde o numerador é igual ao denominador, existem infinitas frações desse tipo, essas frações representam o inteiro 1. Quando a gente fala de número inteiro, a gente não pode esquecer que números inteiros são positivos ou então negativos. Então, por exemplo, a fração menos 4 meios, que é equivalente à fração, por exemplo, menos 16 oitavos, frações com esse tipo,
elas sempre vão representar o inteiro menos 2, porque o menos 2 é o quociente dessas divisões aqui, ok? Bom, de um modo geral, se o A é um número inteiro, então o A é um número racional. Todo número inteiro pode ser representado por uma fração. E se pode ser representado por uma fração, é um número racional. E cada número inteiro, existem infinitas frações que podem lhe representar. Bom, uma outra ideia também é que frações representam números decimais finitos. Por exemplo, a fração 2/5. A fração 2/5, ao executar a divisão de 2 por 5, o quociente é 0,4. De um modo geral, sempre que o numerador for menor que o denominador, esse número decimal, a parte inteira dele vai ser 0. A gente lê esse número como sendo 4 décimos. Por exemplo, a fração 7/5, ela é equivalente ao número decimal 1,4, né? Notemos que quando o numerador for maior que o denominador, a parte inteira não vai ser 0. Então, a gente consegue separar o número entre parte inteira e parte decimal. E aí, a gente lê esse número como 1 inteiro e 4 décimos. A fração 17/8, ela equivale ao número 2,125, que pode ser separado em 2 inteiros e 125 milésimos, que é exatamente a forma como a gente lê esse número aqui. Então, são exemplos de frações representando números decimais finitos. De todo modo, sempre que uma fração gerar um número decimal exato, isso será um exemplo de número racional, ok? E, por último, as frações elas podem representar números decimais, só que são números decimais infinitos e periódicos, né? As chamadas dízimas. Vejamos, por exemplo, a fração 2/9. A fração 2/9 é equivalente a esse número decimal 0,222, infinitamente representado. Bom, isso, para economizar caracteres aí, a gente representa 0,2 e coloca uma barrinha em cima em quem está se repetindo infinitamente. De modo análogo, a fração 16/9, ela equivale ao número 1,777, só que nesse número, por ser o numerador maior do que o denominador, a parte inteira é diferente de 0. Então, eu posso separar esse número como sendo 1 mais 0,777 e representar da forma como nós discutimos acima. A fração 5/33, ela é equivalente ao número 0,1515, e o 15 está se repetindo infinitamente, né? E a forma de representar esse número, como discutido acima, pode ser 0,15 com uma barrinha em cima. Em 0,222, tem-se um decimal infinito e periódico, cuja repetição é o número 2. Já em 1,777, 0,1515, percebe-se a repetição infinita e periódica dos respectivos 7 e 15, né? O período de repetição é o 7 aqui e o período de repetição equivale ao número 15. Então, de um modo geral, toda fração que gerar um decimal infinito e periódico é também um exemplo de número racional. Para não esquecer, vamos para essa seguinte definição. Se um número é racional, pense o seguinte: ou esse número é inteiro, ou esse número é um decimal finito, ou esse número é um decimal infinito e periódico. Então, um número racional terá uma dessas três formas, né? Pode ter diferentes representações. Beleza, pessoal? Bom, agradeço cada um de vocês. Não esqueçam de curtir o vídeo, compartilhar com os colegas para que isso chegue no maior número de pessoas. Se inscrevam no canal. Um abraço aí.